Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, uma leitura, né, de um livro que é muito maravilhoso, é um livro muito relevante, um livro que ele foi inspirado, né, escrito na direção do Espírito Santo, é um livro a qual o Senhor ele tem ministrado e tem falado muito, né, no meu coração, como no coração de muitas pessoas, né, que têm lido esse livro, né, e tem falado como o Senhor ele tem ministrado no seu coração. E esse livro é 21 dias vencendo os dardos inflamados do inferno através da graça. Esse livro é do pastor Marcílio. Quem não sabe, o pastor Marcílio é meu marido. Sou suspeita em falar do livro, mas é um livro muito relevante. É um livro que tem um propósito, e nos direciona, nos dá clareza e entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco, do posicionamento que o Senhor ele quer que nós venhamos ter, né? Da maneira correta, da maneira certa, o crer certo para viver certo. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco da leitura desse livro com vocês, e eu vou compartilhar o capítulo 19, que fala vencendo o dardo da surdez espiritual, quando a graça libera o ouvir e restaura a herança. E o versículo de abertura diz, lá em Mateus 17, versículo 5, este é meu filho amado, a ele ouvi. O dardo da surdez espiritual. A surdez espiritual é um dos mais sutis e destrutivos dardos do inferno. Ela mantém as pessoas presas na tentativa constante de agradar a Deus pela força da carne, pelo merecimento e pelo cumprimento da lei. A lei dizia: ouve, ó Israel. Deuteronômio 6,4. Mas o homem, na sua natureza caída, não consegue ouvir, não consegue obedecer, não consegue acessar a herança. E essa surdez espiritual permanece até que a graça se manifeste. E é o que a gente vê, né? Muitas pessoas com seus ouvidos obstruídos, né? As pessoas surdas espiritualmente não conseguem ouvir a voz do Senhor, não conseguem discernir a voz de Cristo, não conseguem discernir aquilo que o Senhor Jesus ele está falando para a sua igreja, para a sua noiva, né? Então, nós temos que ter esse discernimento, temos que ter os nossos ouvidos aguçados, atentos, abertos para ouvir a voz de Jesus, para ouvir aquilo que o Senhor quer fazer. E o homem, quando ele quer viver por merecimento, por esforço próprio, né, pela força do seu braço, achando que depende da sua performance, depende do que ele é, depende do que ele faz, né? E o homem se coloca no centro, ao invés de colocar Jesus no centro, ele não consegue ouvir a voz do Senhor. E muitas vezes, o Senhor falou. Será que o Senhor falou mesmo? Será que nós estamos ouvindo e obedecendo a voz do Senhor? A voz de Jesus, a voz de quem precisa ser ouvida. Às vezes nós damos ouvido a tantas vozes, né? Mas não abrimos o nosso ouvido espiritual para ouvir a voz de Jesus. E aqui tem um episódio e eu gostaria de compartilhar com vocês, muito interessante, que fala sobre Simeão. Simeão preso até a chegada de Benjamim. É uma chave profética para entendermos essa realidade espiritual. Uma realidade espiritual que muitos estão vivendo hoje. Benjamim, Benjamim, ele é a manifestação da graça que libera o ouvir, que liberta o ouvir. Quando José testa seus irmãos, ele prende Simeão, que significa ouvir, e diz: só quando Benjamim vier, seu irmão será solto. Está lá em Gênesis capítulo 42, versículo 24. José ele testa seus irmãos, né? Porque os seus irmãos eles já tinham vendido ele, né? Então ele sabia da atitude errônea que os seus irmãos tinham tido com ele, né? Uma atitude errada. E ele testa os seus irmãos. Ele fala: não, Simeão vai ficar preso até vocês trazerem Benjamim. Quando vocês trouxerem Benjamim, né? Aí sim Simeão seria solto. Até Benjamim chegar. E Benjamim, ele significa graça.
A graça que libera o ouvir. Então ele falou, até Benjamim chegar, Simeão vai ficar preso. A graça, só quem libera o ouvir é a graça. E a graça é Cristo. É a palavra de Cristo, é o evangelho de Cristo. É o evangelho da obra consumada, é o evangelho da cruz. Sem a graça, o ouvir está preso, bloqueado, incapaz de acessar Deus e suas promessas. Então, querido, sem a gente ter o entendimento correto, né? O discernimento correto da palavra do Senhor, o crer correto, o crer certo, para que nós possamos viver corretamente, de maneira que agrade ao Senhor, de maneira verdadeiramente que nos posicionamos vivendo não a partir de nós, mas a partir de Cristo, a partir da obra consumada, a partir daquilo que Jesus já fez, não daquilo que temos que fazer, achando que o Senhor vai fazer, Jesus vai fazer, se nós cooperarmos, se nós fizermos alguma coisa, se nós colocarmos a nossa mão, se nós não fizermos, nada vai acontecer. Não, já aconteceu, Jesus já proveu todas as coisas. Quando Adão chegou no jardim, tudo já estava feito. Adão não participou de nada, Adão não construiu nada. Quando ele chegou no jardim, ele só desfrutou de uma obra que já estava pronta. Quando Deus falou que o povo iria entrar numa terra que eles não iriam construir, eles iam morar em casa que eles não construíram, eles iam beber água de poços que eles não cavaram, tudo já estava pronto. Eles só iam entrar e desfrutar de uma obra pronta, de uma obra consumada. Porque quando Deus ele olha para nós, ele não olha para aquilo que nós somos, mas olha para Cristo, porque ele vê Cristo em nós. Ele vê a obra de Cristo completa. E é maravilhoso. Aqui fala que sem a graça, o ouvir está bloqueado, incapaz de acessar Deus e suas promessas. Na ótica da graça. Então vamos olhar agora na ótica da graça, na visão da graça. A lei, a lei exige ouvir para obedecer. Primeiro você ouve, depois você obedece. Primeiro você faz, né? É interessante que aqui a gente pode também dar o exemplo daquela mulher adúltera. Jesus, quando Jesus fala, cadê os teus acusadores? Não tem ninguém aqui para te condenar. Aí Jesus fala para ela, eu também não te condeno. Vá em paz. Jesus, ele liberou aquela mulher em paz. Jesus, ele sarou a alma daquela mulher ferida. Jesus, ele liberou a cura para aquela mulher. E é interessante que primeiro, a gente fala, não, primeiro você se conserta, aí depois você faz. Primeiro você se conserta, depois você é aceito. Não. Primeiro Jesus ele aceita, depois ele vai fazer na obra, porque a obra ela é feita não através de nós, não através da nossa capacidade, porque nós não conseguimos. É através da obra de Cristo, é através dele que nós somos restaurados, que nós temos a possibilidade e conseguimos estarmos de pé e fortalecidos nele e através dele. Então, a lei, ela primeiro você tem que ouvir para obedecer. A graça libera o ouvir para receber e viver. O ouvir é liberado. O ouvir é liberado para você receber e você viver. Glória a Deus. E também dessa passagem de José com seus irmãos, a gente pode ler a parte da taça, né, que José ele coloca na bolsa de Benjamim. A taça na bolsa de Benjamim representava a ira está vazia para nós. José colocou sua taça, né, a sua taça pessoal. José colocou na bolsa de Benjamim. Está lá em Gênesis 44. A taça estava vazia. Profeticamente, essa taça representa a ira de Deus, que foi completamente derramada sobre Cristo na cruz. A taça da ira está vazia para quem está em Cristo.
Toda maldição, toda acusação, toda condenação foi levada por ele. Então, aquela taça que José colocou ali na bolsa de Benjamim, e tudo, irmãos, na Bíblia tem um significado e tem uma simbologia, e essa taça, ela representava a ira de Deus. A taça vazia, a taça estava vazia. Então, ela representava que a ira de Deus já tinha sido removida sobre nós. Foi removida através de quem? Através de Cristo. Toda a ira, toda a condenação, toda a culpa, todo o pecado já foi lançado sobre Jesus. E Jesus já levou tudo na cruz. O Apocalipse fala das taças cheias da ira de Deus. Mas para nós, na nova aliança, a taça está vazia, porque a cruz esgotou toda a justiça punitiva de Deus. A cruz já esgotou. A cruz de Cristo já levou toda a punição. Por isso que nós temos que cada dia dizer e declarar isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, porque Deus, ele já fez justiça através de Cristo na cruz. E o que significa, né? E aqui vem relatando muito bem e dando exemplos, né? Quando fala sobre as 300 moedas de prata, que a gente sabe que na Bíblia a prata, ela significa redenção. Quando José se revela aos seus irmãos, ele dá a Benjamim 300 moedas de prata. Prata simboliza redenção na Bíblia. José foi vendido por prata. Jesus também foi vendido por 30 moedas de prata. O número, e interessante, irmãos, que o número 300 na Bíblia, né, ele fala de algo assim sobrenatural. Ele fala de uma vitória sobrenatural, que foi a vitória, né, de Gideão. Quando Gideão ele venceu aquela batalha com 300 soldados. Benjamim recebe 300 moedas, simbolizando que em Cristo nossa redenção é completa, perfeita e abundante. Isso é maravilhoso. Aquelas 300 moedas de prata que José deu para Benjamim, né, representava a redenção, representava que a nossa redenção ela foi completa, perfeita e abundante através de Cristo na cruz. Então, já houve-se uma redenção. E é interessante que Benjamim ele foi favorecido. Benjamim ele foi 5 vezes mais favorecido que seus irmãos. Benjamim ele recebeu 5 porções, que simboliza o superabundar da graça. Na refeição com seus irmãos, o que José lhe faz? José lhe dá a Benjamim 5 vezes mais porção. 5 vezes mais porções que os seus irmãos. 5 vezes. Os 5, na Bíblia, ele fala sobre a graça. Graça sobre graça. 5 vezes mais. Né? Está lá em Gênesis 43, 34. Deus está trazendo na nova aliança. Quem está debaixo da graça não recebe o que merece, não é por merecimento. Não é pelo que eu faço. Eu tenho que fazer, eu tenho que obedecer. Não, porque nada não é a partir de nós. É a partir de Jesus. É a partir dele. Porque quando a nossa obediência falha, Jesus olha para nós e vê a nossa. Quando Deus olha para nós e vê a nossa obediência falha, ele olha para Cristo. E a obediência de Cristo é perfeita. Por isso que ele não olha para a nossa obediência, ele olha para a obediência de Cristo, que foi perfeita. E aqui fala sobre o superabundar da graça sobre a vida de Benjamim. A maldição de Simeão. E qual foi a maldição de Simeão? Né? A gente vê que Simeão ficou preso. Simeão só poderia ser solto depois que Benjamim chegasse, que a graça chegasse. E qual foi, né, a maldição que recaiu sobre Simeão? Porque o ouvir
sem graça, ela perde a herança, não tem herança. No leito de morte, Jacó libera uma sentença sobre Levi, sobre Simeão e sobre Levi. Está lá em Gênesis 49, do versículo 5 ao 7. Devido à vingança contra os homens de Siquém, Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são instrumentos de violência. Eu os espalharei em Israel. Simeão, que significa ouvir, perdeu sua herança territorial. Quando Israel entrou em Canaã, a tribo de Simeão não recebeu um território próprio. Então, isso quer dizer o quê? Que Simeão ele não recebeu a herança. Simeão ele não recebeu o território próprio. Quando Jacó ele libera a bênção sobre os filhos, ele não libera sobre Simeão, porque Simeão ele foi aquele que arquitetou a invasão de Siquém. Quando ele viu que todo mundo estava circuncidado, estava impossibilitado de lutar, ele foi lá, invadiu a cidade e matou todo mundo. Então ele ficou sem herança. Só que Simeão ele foi introduzido dentro da tribo de Judá, né? Simeão eles foram absorvidos, a tribo de Simeão, eles foram absorvidos dentro da tribo de Judá. Está lá em Josué, capítulo 19, do versículo 1 ao 9. Isso é totalmente profético. O ouvir que estava debaixo da lei não tem herança. Não tem herança. Porque na lei você não consegue ouvir. Na lei você não consegue se posicionar coerente ao propósito e à vontade de Jesus. Então, está falando aqui que o ouvir que está debaixo da lei não tem herança. O ouvir que está debaixo da graça é restaurado e encontra seu lugar dentro de Judá. Então, ele só foi restaurado, o seu ouvir só foi restaurado depois que a graça chegou, depois que Benjamim chegou. Então, quando Benjamim chegou, o ouvir foi solto, o ouvir foi liberado através da graça. Simeão, ele não recebeu na hora da repartição das terras, ele não recebeu herança, ele não recebeu território, ele não recebeu a bênção, mas quando ele foi introduzido dentro de Judá, quando ele foi absolvido pela tribo de Judá, ele recebeu a bênção, porque ele foi introduzido dentro da tribo de Judá, a tribo que Jesus veio. Por isso que fala que é o leão da tribo de Judá. Então, quando Simeão ele é colocado dentro de Judá, quando ele é colocado dentro de Jesus, ele recebe a herança, ele recebe o favor, ele recebe a graça, porque só recebe a graça aquele que está só recebe o favor, só recebe a graça aquele que está introduzido dentro de Judá, dentro de Jesus. E aqui fala que Simeão, no Novo Testamento, né? Então, assim, é maravilhoso, irmãos, isso, quando a gente tem esse discernimento, quando a gente tem esse entendimento, né? Que não é pelo que nós fazemos, não é pela nossa performance, não é pelo esforço próprio, não é pela força do nosso braço. E no Novo Testamento, a gente tem um relato, né, de outro Simeão, né, o Simeão do Novo Testamento, que fala que é a cura do ouvir pela graça. Em Lucas 2, Simeão, o homem justo e piedoso, aguardava a consolação de Israel. Quando ele vê Jesus, ele declara, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 29 ao 30. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha que coisa tremenda. Quando aquele homem, que ele já era um ancião, né? Ele representava a lei. Quando ele vê Jesus, ele fala, Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação, os meus olhos viram a graça. Então ali estava se encerrando a lei, e a lei estava dando passagem para a graça, para Jesus. E o que significa que não precisava mais da lei, não era preciso mais a lei.
agora viria o que? A graça. A graça agora iria se manifestar. Era Cristo. Então ali já estava encerrando o ciclo da lei. É interessante, irmãos, que a palavra do Senhor diz que a lei, ela foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram por Jesus. Então, olha só, estão junto, a graça e a verdade, elas estão juntas. São juntos, caminham juntos. Então, quem tem a graça tem a verdade. E qual é o evangelho de Cristo? É o evangelho da graça, o evangelho da verdade. Você vê que os fariseus, eles tinham a verdade, só que não era a verdade absoluta, né? Porque eles tinham a lei. Eles achavam que eles tinham a verdade absoluta, mas eles não tinham. Porque quando a verdade absoluta chegou, quando a verdade verdadeira chegou, eles não reconheceram. Quando a graça chegou, eles não reconheceram. Então, muitas das vezes nós ouvimos muito o versículo que diz, né, que, que nós temos que ter a verdade, né, que fala a verdade. Mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas, ou as pessoas elas não querem ouvir a verdade, né? E as pessoas, muitos têm suas verdades, cada um com a sua verdade, cada um quer ter a sua verdade, mas só tem um que é a verdade verdadeira, que é Cristo. Glória a Deus. E aqui fala sobre, né, Simeão, aquele homem que ele contemplou Jesus, aquele homem que quando ele viu Jesus, ele falou assim: agora eu vou em paz. Agora o Senhor pode me despedir em paz, porque chegou a salvação. O ouvir foi restaurado. A promessa se cumpriu. A prisão espiritual da lei foi quebrada. Ali quebrou a lei. Ali quebrou o jugo da lei. Ali quebrou o peso da lei. A lei, ela foi como um aio. Ela foi como um servo que nos instruiu, que nos ensinou até a chegada do Mestre, até a chegada de Cristo, até a chegada de Jesus. Quando chegou Jesus, a lei, ela não precisou, nós não precisamos mais da lei, porque nós temos Jesus, que nós temos a graça, nós temos aquele que nos direciona. Então a lei, ela só foi para nos conduzir, para nos levar até chegar o Mestre, até chegar Jesus. A prisão espiritual foi quebrada. É interessante, irmãos, que Zacarias, né, que a lei que cala a voz até que a graça ela se manifeste. A gente vê aqui que Zacarias, quando o anjo chega para ele e fala que ele iria ter um filho, e Zacarias ele duvida porque ele já era velho, né? E o anjo diz que ele ficaria mudo até que o menino nascesse. E é interessante que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 20, que ele representa o sacerdócio da lei. Um sistema que não gera vida, que não tem mais voz. Só quando João, o último profeta da lei, porque João foi o último profeta da lei, nasce, sua boca se abre, anunciando a transição para o ministério da graça em Jesus. Então, olha que coisa assim maravilhosa. Quando Zacarias ele fica mudo, porque ele não acreditou, ele questionou, né? Ele olhou para ele, né? Ele olhou para a sua possibilidade. E quando ele olha para Deus, porque é isso que a lei faz, né? A lei, ela sempre vai focar o homem. Ela sempre vai focar a nossa possibilidade, as nossas limitações, as nossas qualidades.
Então, quando ele olha para ele, ele fala assim, mas, né, questiona, e ele não acredita porque ele olha que já vê que já é um homem velho. E o anjo, ele fala, né, que ele ficaria mudo e só falaria quando o filho nascesse. E quando tá ali para colocar o nome do filho, muitos cogitando vários nomes, e ele fala: não, vai ser João. Quando ele fala João, a voz dele é liberada para falar João, porque João significa graça. Então a voz foi liberada quando a graça chegou. Então a graça liberou a voz. A graça liberou falar. Então Zacarias, ele só conseguiu falar depois que a graça nasceu. E João significa graça. E aqui diz que João, ele foi aquele que veio preparando o caminho. João foi o último profeta que veio preparando o caminho para a graça. Ele veio preparando o caminho para Jesus. Só quando João, o último profeta da lei, nasce, a boca de Zacarias se abre. Isso é maravilhoso. Então, tudo tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com Jesus. E aqui, né, quando Simeão, aquele homem, né, já idoso, ele fala assim, Senhor, agora eu posso partir, porque chegou a salvação. Então a lei já não tinha mais serventias, eu já estou indo. Agora a graça chegou. Aí aparece Ana. Ana, que quer dizer graça. Ana chega, né, já proclamando. Ana, ela representa a igreja, a igreja da graça que ouve, que proclama. Então, Ana, a profetiza. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 36 ao 38. É uma figura da igreja da graça, né? Então, Ana já vem proclamando, ela já vem pregando, ela já vem falando, ela já vem proclamando Jesus, ela já vem proclamando a graça. Então, quando Simeão, a lei sai, Ana, a graça chega para anunciar Jesus, para falar de Jesus. Então, essa é a igreja de Cristo, a igreja que proclama a graça, a igreja que proclama Jesus, a igreja que fala não de si mesmo, mas uma igreja que foca, que direciona para Cristo, para Jesus, para a obra da cruz, para a obra consumada, que fala da sua redenção, que fala do que Jesus já fez, que Jesus já levou, que hoje nós não estamos mais debaixo de condenação, nós não estamos mais debaixo de justiça própria, nós não estamos mais debaixo, né, de medo, como diz aqui, né, que a prisão, debaixo de uma prisão espiritual, toda prisão, todo jugo já foi quebrado. Porque o homem, ele não conseguia cumprir a lei. Se ele cumprisse um, se ele quebrasse um, ele era culpado de todos os outros. Só era 10. Se ele quebrasse um, ele era culpado dos 9. Então, o homem não tinha capacidade. Só um teve a capacidade, que foi Jesus. E aqui fala que ela saiu proclamando a redenção de Cristo, que ela saiu proclamando, profetizando, né? Então aqui é maravilhoso. Fala que o ouvir foi restaurado, a herança foi liberada. Por que, que o ouvir foi restaurado? O ouvir foi restaurado porque a graça restaurou. A herança, ela foi liberada. Por que, que a herança sobre a vida de Simeão foi liberada? Porque a graça chegou, porque ele foi introduzido dentro da graça, ele foi absolvido pela graça, ele foi colocado dentro da graça, por isso a herança foi liberada sobre a vida dele. E hoje a herança é liberada sobre a nossa vida, porque nós não estamos mais debaixo da lei de condenação, de culpa, de acusação. Nós não estamos mais vivendo por merecimento, mas fomos colocados dentro da graça, fomos colocados dentro de Jesus. Então,
Nós temos aquilo que Jesus tem, nós somos aquilo que Jesus é. Por isso que a palavra do Senhor diz que assim como Jesus é, eu sou neste mundo. Assim como Jesus é. E Simeão, ele ficou preso até que Benjamim, a graça, chegasse. Simeão ficou sem herança até ser absolvido por Judá. A lei exige, mas não capacita. A graça provê, libera, fortalece e cura e dá plena herança. Hoje, o nosso ouvir não está mais bloqueado. Nós não estamos mais com o ouvir bloqueado. A graça destravou nossos ouvidos. O Espírito nos fala: você é filho amado, você tem herança. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos filhos amados. Nós temos herança. Então comece a declarar. Fala assim: Pai, em nome de Jesus eu declaro que toda a surdez espiritual caiu por terra, que toda a voz da lei, da acusação e da condenação foi silenciada pela cruz. Meu ouvir foi destravado pela manifestação da graça. Eu não estou mais preso no ciclo do merecimento. A taça da ira está vazia, porque Jesus levou toda a maldição sobre ele. Recebo as 300 moedas da redenção. Recebo 5 vezes mais do teu favor. Minha herança é plena, abundante e eterna em Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá. Assim como Ana, né, que está falando aqui que Ana foi a profetisa, que ela veio proclamando, né, assim como Ana, eu me levanto para proclamar, eu me levanto para proclamar o Evangelho de Cristo. Jesus é suficiente, sua graça é suficiente, sua obra é completa. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, cada dia nós possamos declarar isso. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Proclamar Cristo, proclamar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E esse aqui, irmãos, é um dos capítulos do livro, né, do pastor Marcílio. Vencendo os dardos inflamados do inferno através da graça. Né? Um livro, assim, maravilhoso. Tem vários outros conteúdo. Tem Vencendo os Dardos do Desânimo Ministerial. Tem Vencendo os Dardos da Surdez Espiritual, que foi o que eu ministrei agora. Que toda a surdez espiritual, eu creio em nome de Jesus, que já foi liberado. Que você já recebeu Cristo no seu coração, que você já recebendo a graça de Jesus. E falando, Senhor, todo destrava toda a surdez espiritual, para que eu possa ouvir a tua voz, para que eu possa ouvir a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho de Cristo, vencendo o dardo da condenação, né? O dardo do prazer sem propósito. Quantos, né, estão se relacionando com o Senhor, mas que é um relacionamento sem compromisso, né? Um relacionamento sem compromisso, sem propósito. Que é a bênção, mas não quer o abençoador. O perigo de acrescentar ao que já está pronto, né? Que é o desprezo pela graça, quando você acrescenta algo naquilo que já está pronto, uma obra que já está pronta, consumada. Jesus já fez, né? E nós temos que somente desfrutar e fazer e declarar, né? E dar continuidade daquilo que Jesus ele já fez. Não precisamos acrescentar mais nada na obra de Cristo. É só a gente nos posicionar de maneira certa. É o crer certo para viver certo, da maneira certa, da maneira correta. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa cada dia, né, te dar clareza, entendimento e discernimento da palavra do Senhor, daquilo que Jesus ele quer para nós, né, para nossa vida. Cada dia venhamos nos posicionar diante do Senhor e sempre crendo da maneira certa, da maneira correta, para que possamos viver corretamente e viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, olhando
sempre para a obra da cruz, olhando para Cristo, olhando para a obra consumada. Amém, amados? Que Deus te abençoe, graça e paz. E eu vou continuar compartilhando outros capítulos desse livro aqui, né? Para que a gente possa cada dia, né, tá se alimentando, se fortalecendo. Como diz a palavra, fortifica-te na graça. Nos fortificar na graça, nos fortificar na palavra do Evangelho de Jesus. Amém? Esse livro é uma bênção. Graça e paz.